Olá, homens e mulheres da minha vida, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam todos bem, aqui eu estou bem. O que é a Red Pill? Tem muitas pessoas que estão aqui no meu canal, que estão no nosso canal, e eles não sabem o que significa Red Pill, não sabem o que significa M-Sol, não sabem o que significa todas essas siglas que às vezes a gente usa e eles não estão familiarizados. É como se a Red Pill fosse uma novidade para muita gente. Tem muita gente ainda que não conhece. Então eu resolvi falar um pouquinho sobre a Red Pill da forma que eu entendo a Red Pill. Como eu acredito que a Red Pill deveria ser. Se eu estiver errado, eu quero que vocês me perdoem e me corrijam. As pessoas, os homens que são adeptos à Red Pill e que estão no meu canal. Porque eu, na verdade, eu tenho um conceito formado sobre este movimento. Como eu já falei várias vezes, o meu entendimento sobre a Red Pill é que é um movimento oposto do feminismo. Só que na verdade não era para ser isso. Só que a cultura brasileira acabou fazendo com que isso se tornasse um movimento muito similar às feministas. E é um movimento que, na minha opinião, aqui no Brasil é até perigoso, porque eles não olham o texto, e sim o contexto. Então, quando eles começam a acessar os vídeos da Red Pill, se tornam homens extremamente agressivos e mal educados com as mulheres. Então, assim, para nossa cultura brasileira, eu acho um pouco perigoso o movimento da Red Pill. Porque o conceito da Red Pill para mim era ensinar e mostrar aos homens o valor que eles têm dentro de uma sociedade onde as mulheres, hoje em dia, devido ao movimento feminista, se acham empoderadas e superiores aos homens, querendo disputar forças e valores com os homens. Porque hoje o que acontece? A modernidade que vem acontecendo na nossa sociedade, principalmente dentro do nosso país, tem transformado mulheres em verdadeiras armas de destruição, porque acabam sendo mulheres vulgares, mulheres que abrem mão da dignidade, indo para promiscuidade e achando que isso é o correto. São mulheres que não valorizam mais a família, são mulheres que aderiram à forma que antigamente fazia parte só do homem, que era a promiscuidade, entendeu? Então hoje elas, além de medir força com os homens em relação ao trabalho, em relação a tudo que está relacionado ao mundo masculino, elas querem fazer e fazer mais do que os homens. E isso para mim é uma coisa muito perigosa. A Red Pill é um movimento que já tem há muitos anos. E eu fui conhecer a Red, na verdade, o ano passado, por exemplo. Até então eu não tinha familiaridade nenhuma com a Red Pill. Daí então comecei a estudar sobre conteúdos, porque me interessa sobre relacionamentos, e comecei a observar o que é a Red Pill. Na verdade, são homens que a cultura brasileira, ou talvez mundial, não sei dizer ao certo, não tenho propriedade para estar falando sobre a cultura dos outros países, mas sim da nossa. Os homens, eles foram criados para não chorar. Homem não chora. O homem, ele tem que ser o provedor. O homem, ele tem que fazer tudo, né, lá fora. É ele que tem que sustentar a casa, enfim, o homem, ele tem muita carga na questão da provisão para dentro da sua casa. E eles não têm o direito de demonstrar nenhum tipo de fragilidade, porque isso diminui a masculinidade deles. Então, assim, a nossa sociedade, a nossa cultura brasileira, ela instiga isso, que o homem, ele não pode ter nenhum tipo de fragilidade, ele não pode chorar, enfim, ele não pode ter dor, ele tem que ser uma muralha. E a Red Pill veio para meio que abraçar essa causa. Só que aqui no nosso país tem sido o oposto, porque acabaram se transformando em homens rudes com as mulheres, homens que não têm respeito com as mulheres. Isso são homens que eu convivo
aqui e que estão tendo acesso aos canais da Red Pill, só que eles não estão entendendo o contexto da Red Pill, que é para ensinar eles a serem, se valorizarem, que é para ensinar eles a se conhecer melhor, que é para ensinar eles a ter um alto valor, a ter um desenvolvimento pessoal e não depender de mulher, de ficar na mão de mulher, não ser capacho de uma mulher, não passar por essas coisas que essas mulheres modernetes estão aí fazendo com os homens. E aí os homens começaram a ter uma certa aversão às mulheres. Então, assim, meio que generalizaram todas as mulheres. Então, quando olham para uma mulher, já acham que essa mulher, ela é a pior coisa que existe no mundo. Então, a mulher simplesmente eles pegaram a aversão à mulher. E aí eles defendem a causa que é melhor viver sozinho do que ter uma mulher. Que é melhor pagar uma mulher na rua do que construir uma família. Que assim eles acham que eles vão ter uma evolução maior, que assim eles vão ter um desenvolvimento pessoal maior. Só que isso não é real, a gente sabe que não é real. Isso desde o tempo antigo, que ainda não existia o movimento da Red Pill, a gente tem casos, eu acho assim, que dificilmente vai ter uma pessoa que acompanha esses canais, que acompanha as redes sociais aí que fala sobre esse assunto, dificilmente vai ter uma pessoa que não tem um caso na família que o marido ia tudo certinho, a família ia bem, a mulher exercendo o papel dela de mulher dentro de casa e o homem exercendo o papel dele lá fora, e num determinado tempo ele resolveu, ao invés de gastar com as coisas dentro de casa, aquilo que é a obrigação, vamos colocar assim, dos homens, porque hoje não é mais só dos homens, né? Hoje eu sempre falo que não é nem culpa dos homens, e sim como eu posso dizer, da economia do nosso país mesmo. Hoje não há possibilidade mais, é raro o homem que consegue prover tudo dentro de uma casa. A mulher, ela tem que cumprir esses dois papéis, né? Ela tem que ser uma mulher, ser a dona de casa, mas ela também tem a necessidade de lutar lá fora para estar auxiliando as responsabilidades financeiras da casa. E antigamente a gente era muito comum ver o homem fazendo isso e a mulher dentro de casa, e estava tudo ok. Mas a partir do momento que o homem começava a ir para os prostíbulos, no caso, para as casas das tias, né? Então, assim, quantos casos existem de homens que eram bem-sucedidos, que tinham uma família maravilhosa e começaram a ir para esta vida de bebedeira, para a vida de prostituição lá fora, passavam noites inteiras nas casas, né? Na época, nas casas das tias, das primas, não sei como se fala, porque eu não tenho muita familiaridade com esses termos usados na época. Acabavam destruindo seus lares, né? Acabava em nada, né? Os homens conseguiam destruir o próprio lar, tendo mulheres infelizes, mulheres amargas, e daí então era muito comum os homens chegar em casa, agredir a mulher, porque gastava tudo lá na rua com as prostitutas, e depois, quando chegava em casa, não tinha mais como prover, nem sequer muitas vezes o alimento, e isso tornava eles inseguros, eu acredito, e acabava tendo até agressões físicas, judiando dos filhos, deixava faltar as coisas dentro de casa. Então, assim, quando se trata, a Red Pill trata do desenvolvimento pessoal, do homem se conhecer, do homem ter posicionamento masculino, eu acho que isso é muito válido. E deixando bem claro que ainda hoje o homem ele não tem o direito de sofrer. Por mais que eu acredito que isso deveria ser uma coisa normal, porque ele tem sentimentos, hoje ainda ele não tem o direito de demonstrar essa fraqueza, que é do sofrimento, sofrer por amor, sofrer porque não está sendo feliz dentro de casa. Então, assim, se ele demonstrar esses sofrimentos, ele é tido como um fraco. Então, ele não tem essa oportunidade
de sofrer. E a Red Pill, ela entrou para poder dar meio que um abraço, para poder acolher e ensinar os homens a como lidar com isso e como superar isso. Porém, no nosso país se tornou um pouco perigoso, porque a cultura do nosso país já é uma cultura, digamos, que não tem tanta educação quando se trata de um homem e uma mulher. Espero muito que isso mude, né? Porque eu acho assim que tanto a mulher, ela deve respeito ao homem, ela deve sim ter uma certa submissão ao homem, porque se você quer que o seu homem seja o provedor, se você quer que o seu homem dirija a sua casa, você tem sim que, de uma certa forma, ter uma certa submissão, sim, desde que você não seja o tapete para ele pisar, entendeu? Só que você tem, a submissão é quando se trata de respeitar ele, porque ele é o provedor da sua casa. Então, assim, o que eu entendo da Red Pill é isso, que infelizmente a cultura do nosso país, ela não estava preparada para receber esse movimento, que é um movimento, eu acho, digno, é um movimento que deve sim existir, porque o homem ele sofre, porque o homem também tem fragilidade e ele tem direito de ter isso, mas infelizmente hoje em dia eu vejo que eles estão tomando um posicionamento por causa desse movimento um pouco agressivo, inclusive denigrindo as mulheres que têm filho, como eu, por exemplo. Eu sou uma MSOL, porque eu fui casada e tenho 2 filhos, e nem por isso eu dependo que um homem sustente meus filhos, ou eu não quero que um homem qualquer lá, qualquer que seja o homem, qualquer relacionamento que eu esteja, eu não quero que ele tome posse da paternidade dos meus filhos. Isso não existe, entendeu? Então eu tenho consciência disso. Só que a Red Pill generaliza como se as mulheres que vivem nessa situação sejam assim, como se elas fossem uma doença contagiosa que você não pode nem chegar. E isso está tendo assim muito preconceito, você é olhada com maus olhos, você não é respeitada, entendeu? Então eu acho que as coisas não devem ser assim. A Red Pill, ela deveria sim explicar isso de uma forma mais consciente, porque nem todos estão preparados por causa da educação recebida no nosso país, porque a gente não tem esse nível de educação que muitas vezes lá fora tem. Então, assim, deveria ter uma preparação maior quando vai se tratar desse assunto, para ser algo que enobreça o homem, que auxilie o homem nas suas fragilidades e que ensine eles que não é porque teve uma decepção amorosa, porque teve alguma mulher que denigriu ele, que tomou tudo que ele tinha, que todas são iguais. Então, assim, eu acho que tá ficando uma coisa meio que feia e tem muita gente que não sabe o que é realmente esse movimento. Então, da maneira que eu compreendo, eu tentei explicar para vocês o que significa Red Pill. Se eu estou errada, como eu disse, as pessoas que fazem parte da Red Pill, que acompanham o canal, vocês me perdoem e estejam à vontade para explicar nos comentários se eu não compreendo direito, porque na verdade talvez não mesmo, e fiquem à vontade para poder estar esclarecendo as pessoas que acompanham o canal, que leem os comentários e não entendem, tá bom? Um beijo no coração de vocês e um carinho muito especial a todos aí da Red Pill, porque eu me sensibilizo, eu sei muito bem o que está por trás das falas de vocês, eu sei muito bem a dor que vocês têm, entendeu? E o motivo de vocês terem essa muralha. E vocês não estão errados, porém a forma que é abordada talvez tenha sido um pouco agressiva, porque as pessoas não conseguem entender o contexto da situação em si. Fora isso, gente, muito obrigada por estarem aqui comigo e um beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo.